Olá, bom dia. Meu nome é Giovana Valadão. Eu sou ingressante de 2023.1 na UFPB e estou cursando biotecnologia. Hoje, em Química Geral, eu vou falar um pouquinho sobre dissolução, soluções saturadas e solubilidade. Dentro desse tema, iremos abordar alguns assuntos. Os assuntos abordados nessa apresentação serão dissolução, passos para uma dissolução, a cinética da dissolução, soluções saturadas, solubilidade, classificação dos solutos e formas de determinar a solubilidade. Esse processo estabelece interações com as partículas de soluto e dissolvente. Essas interações podem ser de natureza eletrostática, que seriam interações entre íons, pode ser de natureza química, que seriam ligações de hidrogênio, ou através de forças van der Waals. Um exemplo seria interações entre um soluto apolar e um solvente apolar. Vale lembrar que na dissolução existe uma regra geral, que é semelhante dissolve semelhante. Por exemplo, um soluto polar vai se dissolver em um solvente polar. No mesmo caso seria se eles fossem apolares. Mas se o soluto for polar e o solvente apolar, eles não irão se dissolver. Por isso, a regra geral. Os passos para uma dissolução. As etapas são: primeiro, o afastamento das partículas do solvente para dar espaço para as moléculas do soluto. Segundo passo seria a separação das partículas de soluto. E o terceiro passo seria as interações entre essas partículas e assim formar uma solução, como demonstra aqui nessa imagem. Agora, eu irei falar em termos energéticos e cinéticos de uma dissolução. Em termos energéticos, os passos 1 e 2 requerem energia e o passo 3 libera energia para acontecerem. As dissoluções podem ser classificadas como endotérmicas, que elas absorvem calor, e exotérmicas, que liberam calor. Agora, a cinética da dissolução. Existem fatores que aceleram ou desaceleram a dissolução. Por exemplo, a natureza do soluto e solvente. Seria a afinidade entre ambos, como lembra lá na regra geral, que semelhante dissolve semelhante. Essas afinidades, elas aceleram o processo de dissolução. Temperatura e pressão. A temperatura pode depender se acelera ou não. Isso depende do efeito que ela tem na solubilidade do soluto. Pode desacelerar ou acelerar. A pressão seria nos casos de gases. Quando há mais pressão entre os gases, mais rápido seria o processo de dissolução. Grau de insaturação da solução. Quando a solução chega ao certo limite do ponto de saturação até quando ela conseguir solubilizar, o processo de dissolução irá desacelerar, vai diminuir a velocidade do processo. A convecção. A convecção pode sim acelerar a dissolução só se ela for forçada, quando existem fatores externos que ajudam no processo de convecção. Ela pode sim acelerar a dissolução, sim, se ela for forçada. A área de superfície de contato. Quando há mais contato entre o soluto e o solvente, mais rápido será a interação entre eles e assim vai ser mais rápido a dissolução. Agora vamos falar sobre solubilidade.
O que seria isso? Seria a capacidade de uma substância, um soluto, se dissolver em outra, o solvente. O coeficiente de solubilidade é a quantidade de dissoluto até chegar em um certo limite, que irá solubilizar em uma determinada quantidade de solvente, em uma certa temperatura e pressão. Um exemplo seria: a 50 graus Celsius é possível dissolver no máximo 80 gramas de nitrato de bário em 100 gramas de água. No entanto, o coeficiente de solubilidade é 80 gramas para 100 gramas de água. Temos aqui uma imagem que demonstra o coeficiente de solubilidade em uma certa temperatura. Pronto. A solubilidade está associada ao preparo de soluções. Por quê? Porque para acontecer uma solução, é necessário que o soluto e o solvente se dissolvam, que está totalmente relacionada à solubilidade. E agora vamos classificar os tipos de soluto. Existem os solutos solúveis, que dissolvem facilmente no solvente. Existem os pouco solúveis, que têm dificuldade de dissolver. E tem os insolúveis, que não dissolvem no solvente. Também temos que considerar que a água é considerada o solvente universal, pois ela tem grande capacidade de dissolver vários tipos de soluto. Aqui existem algumas formas de como determinar a solubilidade. Existe uma tabela que diz em uma certa temperatura e a quantidade de gramas que se dissolvem em 100 gramas de água. Temos o gráfico também, que em um determinado elemento, quantidade de gramas se dissolve em água. E aqui temos as gramas e a temperatura. E também tem informando em um texto, né? Como aqui tem um exemplo de uma questão da PUC, né? Que aqui o texto informa que se temos 100 gramas de água, o solvente, em uma temperatura de 20 gramas, não, em temperatura de 20 graus Celsius, desculpa, 36 gramas de cloreto de sódio pode ser dissolvido. Agora vamos falar sobre as soluções saturadas. Existem 4 tipos de soluções, né? Temos a saturada, tem as saturadas com precipitado ou com corpo de fundo, temos as insaturadas e supersaturadas. Na solução saturada, o solvente sempre dissolve o máximo que consegue de um soluto em uma determinada temperatura. Temos visualmente um sistema homogêneo, que seria apenas uma fase. Temos só aquele que está demonstrando. Ele é totalmente homogêneo, não temos diferenças, só tem uma fase. Também podemos dizer que a solução saturada atingiu o coeficiente de solubilidade. Agora eu vou falar sobre as insaturadas, as saturadas com precipitado e as supersaturadas. Primeiro, as saturadas com corpo de fundo ou com precipitado seria aquela solução que ultrapassou o coeficiente de solubilidade. Como podemos ver aqui na imagem, existe um restinho que seria do soluto
que não se dissolveu no solvente, ou seja, né, ultrapassou aquela quantidade que a água poderia dissolver por exemplo, o nitrato de potássio, aqui no caso da imagem. As insaturadas seriam no caso que o coeficiente de solubilidade não chegou no mesmo quantidade de soluto. Teve menos soluto para uma quantidade de solvente. Por exemplo, aqui na saturada, temos 31,6 gramas de nitrato de potássio. Essa é a quantidade total máxima que 100 ml de água consegue dissolver. Aqui temos menos quantidade de gramas. Ou seja, vocês podem ver, né, que é um sistema homogêneo, apenas uma fase, mas não conseguiu atingir o máximo de soluto que o solvente consegue dissolver. Nas supersaturadas, seria o caso em que ultrapassou o coeficiente de solubilidade. Elas são bem estáveis e podem muito rapidamente começar a precipitar e ter uma solução saturada com corpo de fundo. Mas, no caso, ela ainda consegue se manter em apenas uma fase, mas elas são altamente instáveis. Qualquer coisinha pode começar a precipitar. Vocês podem ver, né, que na saturada com corpo de fundo tem 50 gramas e aqui também. E é isso. Aqui estão as minhas referências. Agradeço por ter assistido e vejo vocês na próxima vídeo.